Olá pessoal, aqui é Charles Angeli, gastroenterologista pediátrico de Caxias do Sul. Hoje eu vou dar seguimento então aos vídeos que eu prometi falar. E no último vídeo eu prometi falar sobre a diferenciação entre alergia à proteína do leite de vaca, a PLV, e a intolerância à lactose. Antes de iniciar, gostaria de agradecer já os inscritos no canal e convidar todos que quiserem também se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também queria agradecer os comentários, avisando já que eu fui já solicitado de alguns assuntos e que estou preparando também esses vídeos para os próximos dias, certo? Então vamos dar início. O que me levou a falar desse tema é porque recebo no consultório muitas crianças tanto com alergia à proteína do leite de vaca, que eu vou começar a chamar de APLV, e a intolerância à lactose. E isso gera muita confusão. Em termos de definições, eu já vi vários familiares falando sobre alergia à lactose, intolerância ao leite. Imaginar que nenês recém-nascidos, com poucos meses, têm intolerância à lactose. Então isso que me fez levar a falar sobre isso e tentar esclarecer algumas dúvidas. Eu não vou falar nesse vídeo especificamente sobre a PLV e a intolerância. Isso eu posso falar em vídeos subsequentes, falar sobre cada uma delas, mas eu vou dar uma pincelada em cada um dos dois temas e apresentar a diferença que existe. Certo? Então a PLV é o que é? Como o nome já diz, é uma alergia. Então o corpo vai desenvolver uma alergia à proteína do leite de vaca. As proteínas do leite de vaca, a gente tem várias, mas as três principais, que a gente consegue dosar através de exames sanguíneos, é alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e a caseína. Tá? Essas três proteínas que vão desencadear sintomas de alergia na criança. A alergia à PLV ela é mais frequente em bebês. Tá? Ela pode acometer qualquer criança, qualquer pessoa em qualquer idade, mas é muito mais comum o bebê, no primeiro ano de vida, começar a apresentar sintomas de alergia. Certo? Quando a gente fala em alergia alimentar, a gente tem que diferenciar entre as alergias que são mediadas por IgE e as que não são mediadas. Então, nas alergias mediadas, a gente pode solicitar, através do exame sanguíneo, a IgE contra as três proteínas que eu citei anteriormente. Mas a maioria das síndromes alérgicas com sintomas gastrointestinais, elas são não mediadas por IgE. Então, a gente fica limitado a não ter exames sanguíneos disponíveis, positivos, e resta para o diagnóstico o teste terapêutico, que é o quê? Retirar a fórmula que a criança está usando de leite e substituir por uma forma adequada para a idade, que não chama hipoalergênica, e ver se os sintomas desaparecem, certo? Em termos de sintomatologia, é muito variado. Então, quando alguém for pesquisar sintomas da alergia alimentar, vai encontrar desde sintomas gastrointestinais, como vômito, diarreia com sangue nas fezes, alergia cutânea, sintomas respiratórios, então tosse crônica, rinite crônica, esse tipo de sintoma. No bebê com a PLV, a gente tem várias síndromes alérgicas. Então, os nenês não vão ter todos esses sintomas, eles vão ter alguns. Então, por isso que é importante a mãe e o pai ficarem atentos a esses sintomas e procurarem ajuda de um gastroenterologista pediátrico ou mesmo do pediatra para esclarecer essas dúvidas, né? O que a gente tem de exemplo? A gente tem uma síndrome alérgica que chama retocolite alérgica, que é o que? São nenês que mamam, às vezes, só no peito, só leite materno, ou às vezes também começaram a forma, mas eles vão apresentar sangue nas fezes. Somente, é o único sintoma. O neném mama bem, cresce bem, não tem nenhum outro sintoma. Só esse de sangue nas fezes.
E o diagnóstico, o pediatra exclui outros problemas, ele vê se existe criança que pode ter um problema chamado invaginação intestinal, que pode ocorrer depois da vacina do rotavírus, ou mesmo por outras razões. Mas isso é uma urgência médica, começa a sair muito sangue, a criança chora muito, é um quadro de obstrução intestinal. Não é uma criança que está bem, mamando bem, dormindo bem, e começa a sair raiazinhas de sangue, um dia, depois no outro, quando vê já está 7, 10 dias com essas raias. Então isso não é um problema obstrutivo, e sim leva a pensar num quadro de APLV. Aí existem crianças que vão ter sintomas típicos, então vão ter problemas de alergia cutânea, alergia oral, então encosta no leite, começa a ter alergia na região perioral, edema de lábios, de língua. Esse é um tipo mediado por IgE. Existem crianças que parece que têm refluxo, então elas vomitam, elas recusam a mamada, parece refluxo. A diferença é que muitas vezes tem relação com a introdução de uma fórmula e a não resposta a um tratamento convencional ao refluxo. Então, sempre são sintomas, às vezes, que não são muito sugestivos de alergia, mas que no bebê podem ter a APLV. Certo? Diferente da intolerância. A intolerância, como o nome diz, é a lactose. A lactose é o açúcar do leite, não é uma proteína. Então, as crianças não vão ter alergia à lactose. Quando elas têm problemas com a lactose, é uma intolerância. É muito raro, muito raro, crianças nascerem com essa deficiência genética de lactose. Até uma síndrome incompatível com a vida. Então, isso confunde muito mães. Eu vejo muita mãe que recebe orientação de tirar o leite, de parar de tomar leite quando está amamentando, dizendo que isso vai diminuir a lactose do leite materno. Isso não existe. A lactose produzida pelo leite materno, ela é produção endógena da mãe. É a glândula mamária da mãe que produz a lactose. Então, independente da mãe consumir ou não leite, o leite materno para o seu filho vai conter lactose, uma grande quantidade de lactose. Essa lactose é muito importante para o desenvolvimento saudável do intestino do neném. Então, um pouco de sintomas de intolerância, alguns nenês têm. Eles têm mais cólicas, eles têm mais gases, eles têm fezes mais explosivas, mas isto não é um problema. Isso é uma alteração fisiológica dos nenês, tá? Por ter bastante lactose no leite materno. Mas vou repetir, é extremamente importante uma quantidade alta de lactose no leite materno. Tá? Existem medicações agora que eu estou vendo que estão usando com enzima lactase em gotinhas, dizendo para usar em nenês, né? Eu não concordo muito, vai ter gente que pode discordar de mim, mas eu vejo como a presença de lactose extremamente importante para o nenê. E a gente não pode cortar esse efeito dando enzimas para nenês que mamam no peito, certo? Por definição, a intolerância, a gente tem, além dessa que eu falei de incompatibilidade com a vida, a gente tem dois tipos. Tem a intolerância ontogenética, que é o que é uma definição genética, que a pessoa já nasce com ela, mas em algum momento da vida vai desenvolver intolerância à lactose. Ela não vai ter atividade da enzima da lactase mais presente no intestino e vai começar a desenvolver sintomas de flatulência, então gases, distensão abdominal, diarreia, aumento da frequência evacuatória, dor abdominal, por não conseguir digerir essa lactose. Isso costuma aparecer em crianças a partir dos 7 anos de idade. Tá? Pode aparecer antes, existem pacientes que começam com 2, 3 anos, mas quando começa muito jovem, assim, com sintoma de intolerância, a gente sempre tem que pesquisar outros problemas, uma doença celíaca, uma verminose, algum outro problema que pode estar causando essa intolerância, e não simplesmente a intolerância ontogenética.
Essa vem com uma idade maior. Muitos adultos começam a ter sintomas só na vida adulta, então muitos pais me relatam durante a consulta, referindo que quando eu pergunto sobre a história familiar, se alguém tem intolerância, que a avó descobriu que tem intolerância agora depois de uma certa idade, que o próprio pai e a mãe descobriu que é intolerante com 30, 40, 50 anos, e acham estranho isso, mas não é. Realmente a intolerância, a gente tem a genética definindo que vai ser intolerante, mas o momento que vai notar os sintomas pode variar bastante. Mas essa é a diferença que eu queria dizer. Não existe a doença, a intolerância à lactose em nenês pequenos, principalmente os menores de 1 ano. Tá? O que pode ter, menor de 1 ano, é uma intolerância à lactose secundária a um processo infeccioso. Isso pode acontecer. Uma criança que tem uma gastroenterite viral ou uso de antibiótico prolongado, alguma outra infecção, pode ficar com uma lesão intestinal que ela é temporária só. A gente precisa retirar a lactose por um tempo, mas depois essa mucosa intestinal ela vai se recuperar em 2 a 3 semanas e a criança vai voltar a tolerar a lactose como tolerava. Certo? Em termos de exame para intolerância à lactose, tá? Outra coisa que está confundindo muito, e muito paciente chega para mim, é com um teste genético para intolerância. Certo? Eu queria deixar uma observação aqui. Para criança, teste genético não tem validade. Eu explico por quê. Porque se aparecer para a criança que ela tem o gene da intolerância, o exame não explica para mim se aquele sintoma que ela tem no momento é de intolerância ou não. Ela pode ter outra razão para dor abdominal, para diarreia dela, e não simplesmente a intolerância à lactose, que pode ter o gene e aparecer só os sintomas na vida adulta, ou quando for maior. Então, isso eu deixar uma observação, isso cada vez mais tem aparecido crianças no meu consultório com um teste genético para intolerância à lactose positivo. Elas tiram a lactose e não melhoram a dor, o sintoma de dor. Então, deixar essa observação, que o teste genético não tem validade para a criança. Tá? O melhor teste para a gente ver se é intolerância ou não é tirar a lactose, assim como na alergia. A gente suspeita de alergia, troca a fórmula para uma fórmula que não tenha proteínas do leite. Quando a gente suspeita de intolerância, a gente pode fazer um teste retirando a lactose da criança e vendo se o sintoma melhora, antes de qualquer outro exame. Até porque o teste de tolerância é um teste que exige múltiplas coletas de sangue. Então, às vezes, dependendo da idade, dependendo se a criança tem mais medo, é mais rebelde a fazer exames, também não é um exame que a gente consegue fazer em todas as crianças. Então, o melhor jeito, tanto para alergia como para intolerância, é o teste clínico, é retirar aquilo que a gente acha que está causando sintoma e ver se acontece a melhora ou não dos sintomas. Certo? Quanto à intolerância, a gente tem enzimas também, isso eu posso falar num outro momento. A gente tem hoje uma gama imensa de enzimas que podem ser usadas para o intolerante poder ter um convívio familiar e social melhor. Então ele pode acabar frequentando e comendo sem restrições em aniversários, pizzarias, sorveterias. Então tem essa opção, porque para o dia a dia o intolerante ele tem vários produtos. Hoje em dia a gente tem muita coisa sem lactose, todos os leites, os derivados, todos com a opção sem lactose. Até porque nessas duas situações a gente tem que cuidar muito da oferta de cálcio. A gente sabe que a oferta de cálcio, a fonte de cálcio principal das crianças é do leite e seus derivados. Então, se a gente está tirando o leite, a gente sempre tem que usar uma fórmula nutricionalmente adequada. Então, no caso das alergias, existem muitas teorias e muita gente que utiliza
leites de outros animais como opção terapêutica, mas na minha visão, eu não concordo. A minha visão, minha opção sempre na impossibilidade de leite materno é o uso de fórmulas específicas para alergia e hipoalergênicas, ou mesmo de aminoácidos em alguns casos. E nos intolerantes é mais simples, a maioria das crianças consegue tolerar leites sem lactose, iogurte sem lactose, queijo sem lactose, e alguns intolerantes também toleram derivados, então conseguem comer queijos, iogurte sem ter sintoma, tá? Mas esse é o recado que eu queria deixar aqui. Lembrar disso, então, não confundir nunca intolerância à lactose com a PLV, tá? São situações completamente diferentes, com manejos totalmente diferentes e com evoluções totalmente diferentes. A APLV, ela melhora com a idade, enquanto a intolerância ontogenética, no momento que aparece, é para a vida inteira, certo? Queria agradecer então, avisar que logo está saindo um novo vídeo, agradecer já aos inscritos e quem quiser se inscrever, pode se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações e também peço que cliquem na mãozinha ali do gostei, tá? Se gostaram do vídeo e querem que eu continue, tá? Um grande abraço a todos.